Em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, 70 mil pessoas em Hiroshima desapareceram em menos de um segundo. Corpos foram vaporizados, deixando apenas sombras queimadas no asfalto. Relógios pararam às 8h15. Crianças que iam para a escola nunca chegaram. O piloto Paul Tibbets, do bombardeiro Enola Gay, olhou para trás e viu uma nuvem em cogumelo subir a 16 quilômetros de altura. Ele disse: "Meu Deus, o que fizemos?" Estamos em 1938, na Europa às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Físicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann descobrem a fissão nuclear, a divisão do átomo de urânio que libera energia colossal. O cientista judeu Leo Szilard, refugiado nos Estados Unidos, percebe o potencial militar imediato. Se Hitler construísse uma bomba atômica primeiro, o mundo estaria perdido. Szilard convence Albert Einstein a assinar uma carta ao presidente Roosevelt. Em outubro de 1939, Roosevelt recebe a carta de Einstein e autoriza pesquisas iniciais. Após o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941, os Estados Unidos entram na guerra, e o projeto atômico vira prioridade máxima. Em agosto de 1942, o general Leslie Groves assume o controle. O nome secreto: Projeto Manhattan. Orçamento inicial: $6.000. Orçamento final: $2 bilhões, equivalente a 30 bilhões hoje. Em Los Alamos, Novo México, uma cidade secreta foi construída do nada nas montanhas. Mais de 130 mil pessoas trabalharam no projeto Manhattan em instalações secretas em Oak Ridge, no Tennessee, e Hanford, em Washington. Físicos como Niels Bohr, Enrico Fermi e Richard Feynman foram recrutados. Muitos eram judeus refugiados da Europa que fugiam justamente do regime nazista que tentavam derrotar. J. Robert Oppenheimer, físico teórico de Harvard e Berkeley, foi escolhido para liderar o projeto científico. Brilhante, carismático e atormentado, ele reuniu os maiores cérebros do século. O desafio técnico era imenso. Extrair urânio 235 suficientemente puro era quase impossível com a tecnologia da época. A alternativa era o plutônio, um elemento criado artificialmente em reatores nucleares. 2 caminhos paralelos foram desenvolvidos simultaneamente. Oppenheimer nasceu em 1904 em Nova York, filho de imigrantes judeus alemães. Aprendeu holandês em 6 semanas para dar uma palestra na Holanda. Lia sânscrito por prazer. Dominava física, química, latim e grego. Era também um homem de contradições, comunista de simpatias, construindo a arma mais capitalista da história. Quando a bomba explodiu, ele citou o Bhagavad Gita: "Agora me tornei a morte, o destruidor dos mundos." O projeto Manhattan teve aliados inesperados. A Grã-Bretanha compartilhou segredos nucleares através do Acordo de Quebec de 1943. Cientistas britânicos como Klaus Fuchs trabalharam em Los Alamos, e secretamente passavam informações para a União Soviética. O espião Fuchs entregou ao KGB os projetos completos das bombas. A URSS testou sua primeira bomba em 1949, 4 anos antes do previsto pelos americanos, graças à espionagem. Em 16 de julho de 1945, às 5h29, o deserto do Novo México foi iluminado por uma explosão equivalente a 21.000 toneladas de TNT. O teste Trinity, o primeiro dispositivo nuclear da história, funcionou. A temperatura no epicentro atingiu 3 vezes a da superfície do Sol. A areia do deserto vitrificou, criando um mineral verde radioativo chamado trinitita. Oppenheimer ficou em silêncio por longos segundos. Depois sussurrou a citação do Bhagavad Gita. Em 6 de agosto de 1945, o Enola Gay decolou de Tinian às 2h45 da madrugada com a bomba Little Boy, 64 kg de urânio 235. Às 8h15, a detonação criou uma bola de fogo de 370 metros de diâmetro. Em 3 segundos, 13 quilômetros quadrados de Hiroshima foram destruídos. 3 dias depois, Fat Man,
uma bomba de plutônio com 21 quilotons devastou Nagasaki. Juntas, as duas bombas mataram entre 130.000 e 220.000 pessoas. No chão de Hiroshima, sobreviventes chamados Ibakusha vagavam entre ruínas com a pele pendendo dos braços como trapos. Médicos não existiam, o hospital principal fora destruído. Em Nagasaki, um jovem médico chamado Takashi Nagai passou os próximos anos documentando os efeitos da radiação, ele próprio morrendo de leucemia em 1951. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. Até o final de 1945, mais de 200.000 pessoas haviam morrido em Hiroshima e Nagasaki, não apenas pela explosão inicial, mas pelos efeitos da radiação, síndrome de irradiação aguda, queimaduras, infecções. Nos anos seguintes, taxas de leucemia, câncer de tireoide e outros cânceres disparariam entre os sobreviventes. Crianças nascidas de mães expostas apresentavam microcefalia. Os efeitos genéticos ainda são estudados hoje. Setsuko Turlov tinha 13 anos quando a bomba caiu a 1,8 km de distância em Hiroshima. Sobreviveu por estar em um edifício de concreto. Ela viu crianças com os olhos derretidos. Passou décadas lutando pelo desarmamento nuclear. Em 2017, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em nome da ICAN, Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares. Hoje, aos 92 anos, continua seu testemunho. O debate sobre a decisão de usar as bombas nunca foi resolvido. O presidente Truman argumentou que salvou 1 milhão de vidas americanas evitando a invasão do Japão. Historiadores como Garo Alperovitz argumentam que o Japão já estava derrotado e prestes a se render, e que as bombas foram usadas para intimidar a União Soviética no início da Guerra Fria. Oppenheimer nunca pediu desculpas, mas passou o resto da vida defendendo o controle de armas nucleares. Os Estados Unidos censuraram imagens e relatos sobre os efeitos reais das bombas por anos. O jornalista John Hersey conseguiu entrar em Hiroshima em 1946 e entrevistou 6 sobreviventes. Seu relato, publicado na revista The New Yorker, chocou o mundo. O governo americano havia proibido fotógrafos japoneses de publicar imagens das vítimas por meses. O termo dano colateral foi inventado para suavizar o impacto na opinião pública. O Parque Memorial da Paz de Hiroshima é visitado por mais de 1 milhão de pessoas por ano. A Cúpula Genbaku, o único edifício preservado próximo ao epicentro, é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1996. A campanha internacional para abolir armas nucleares ganhou o Nobel em 2017. O relógio do fim do mundo, criado por cientistas atômicos em 1947, marcava em 2023 apenas 90 segundos para meia-noite, o mais próximo do apocalipse desde sua criação. Hoje existem aproximadamente 12.500 ogivas nucleares no mundo, suficientes para destruir a humanidade várias vezes. Estados Unidos e Rússia detêm 90% desse arsenal. 9 países possuem armas nucleares: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. O Tratado de Não Proliferação de 1968 foi assinado por 190 países, mas nunca implementado plenamente. A ameaça nuclear não diminuiu, ela se sofisticou. Em outubro de 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, o mundo chegou mais perto do que nunca de uma guerra nuclear. Um submarino soviético, sem comunicação com Moscou, quase lançou um torpedo nuclear contra navios americanos. Foi parado por um único oficial, Vasily Arkhipov, que se recusou a autorizar o lançamento. Em 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o relógio do fim do mundo avançou para 100 segundos antes da meia-noite. A bomba atômica mudou para sempre o que significa ser humano. Pela primeira vez na história, uma espécie adquiriu o poder de se autodestruir completamente. Hiroshima e Nagasaki não são apenas nomes em um mapa, são lembretes permanentes do que somos capazes. As sombras queimadas no asfalto japonês ainda estão lá. Elas nos olham e perguntam: aprendemos algo?
Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias.